Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Muito bem, eu gostaria aqui de começar falando sobre alguns assuntos que eu julgo que são relevantes. Em primeiro lugar, vamos considerar o seguinte: a nossa Bolsa de Valores brasileira, desde o início do ano, vem performando bem. Ela vem apresentando, vamos dizer assim, uma certa força, né? E alguns começam a ficar otimistas. Quem acompanha o nosso programa de mentoria ou é assinante nosso dos nossos estudos mensais exclusivos, que é encaminhado apenas para assinantes, entende a leitura de cenário que eu faço, tanto em relação ao exterior, como em relação à economia brasileira. E aí eu queria dizer o seguinte: que a nossa economia, desde o ano passado, eu dizia que ela não estava tão ruim assim como muitos dos pessimistas costumavam a dizer. Mais ainda, eu dizia para quem me acompanha que, na verdade, o que existia era uma movimentação especulativa para tentar influenciar a trajetória de queda da Bolsa de Valores do Brasil. Ora, e por que eu dizia isso? Porque em agosto de 2024, nós fomos surpreendidos com um movimento forte de entrada dos estrangeiros. E quando eu digo nós fomos surpreendidos, estou falando dos institucionais, dos grandes investidores que movimentam a Bolsa brasileira. Existem apenas dois públicos, dois atores que movimentam a Bolsa no Brasil: os estrangeiros e os institucionais. Os estrangeiros estão querendo encontrar ativos desvalorizados e que possam comprar, portanto, a bons preços e que tenha nestes ativos a certeza ou o indicativo de que eles vão se valorizar ao longo do tempo. Eles olham muito o indicador do preço sobre lucro, tanto do Ibovespa como destas ações. Analisam o cenário macroeconômico do país, analisam o cenário externo e internacional e eles procuram as pechinchas, aquelas boas empresas que eles conhecem, que eles já investem ao longo dos anos e que indicam que vão se beneficiar nos próximos trimestres, apresentando bons resultados. Quando essas empresas estão descontadas, ou seja, corrigiram nos últimos meses, eles então passam a comprar essas empresas. Ora, e os institucionais? Bom, os institucionais, eles estão vendidos em bolsa. Eles operam comprados em dólar, eles operam trabalhando na queda da bolsa, trabalhando com opções ou com aluguel de ações, e estão na renda fixa, felizes da vida por ganhar uma boa remuneração na renda fixa. Então, estes são os institucionais, que também têm força para movimentar nossa bolsa. Mas em agosto eles foram surpreendidos porque os estrangeiros apareceram aqui, eles achavam que eles não apareceriam. Por que eles não achavam que os estrangeiros apareceriam? Porque eles acreditavam que a economia brasileira estava indo para o buraco. Eles levam para a Bolsa, e este é um erro gravíssimo, e eu resolvi fazer esse vídeo porque eu vejo de forma recorrente pessoas me mandando mensagens, me procurando, com esse olhar enviesado. Eles acreditavam piamente de que o Brasil estava indo para o buraco. Se você for olhar o noticiário dos últimos meses, de agosto, de julho para cá, você vai ver que predominava a descrença em relação à economia brasileira. Se você for voltar no tempo e for olhar o que eles diziam em dezembro de 23 ou janeiro de 24, eles afirmavam de forma categórica que o produto interno bruto do Brasil cresceria no ano que passou 0,9%. Os poucos otimistas falavam em 1,5%. Aí veja
que a economia cresceu 3,4%. Eles ficaram apavorados, né? Porque, veja só, se você diz que o PIB vai crescer 0,9, ele cresce 3,4, isso para mim é uma desmoralização absoluta, absurda. O cara mais otimista achava que ia crescer 1,5% a economia brasileira, aí cresce 3,4%. Olha, é um negócio dantesco. E essa turma, quando viu o estrangeiro voltando, porque o estrangeiro não compartilha desta visão dos institucionais, porque olham enviesado para a Bolsa, uma parte significativa dos institucionais, com um viés político, um viés ideológico. Eles acham que nada de bom pode sair de um governo do PT, do governo de esquerda, do governo de centro-esquerda. Eles acham que nada pode sair de bom. Isso é um erro grotesco, é um erro crasso, porque você não pode analisar a economia e a bolsa, os investimentos, com viés político. Isso é coisa de abobalhado, de gente besta. Desculpa a franqueza. Não estou querendo ofender ninguém. Mas, de certa forma, é um chacoalhão naqueles que acham que a interpretação política, partidária, ideológica, deve pautar as suas decisões de investimentos. Não faça isso. Se você não consegue se desviar de um viés político ao investir, passe a bola para gestores profissionais. Procure um assessor numa casa de investimentos, procure um fundo de investimento e deixe isso dessa forma. Será menos prejudicial, será menos inseguro para você. Tá? Então, vamos voltar a essa questão. O institucional estava defendendo de que o Brasil ia pôr buraco. E eles pressionaram na mídia, e aí a mídia é influenciada, mídia financeira, né? Eles se utilizam de grandes nomes da economia, pessoas que já ocuparam cargos de destaque no cenário nacional, e eles, então, começaram a vender esta versão, que estava tudo ruim no Brasil, estava tudo muito ruim. A nossa bolsa começou a cair, produziram muito ruído, mas eu diria que, na verdade, existe uma grande maioria que acreditava nisso, mas existia também entre os institucionais uma minoria que não acreditava nisso, mas que estava tentando influenciar para continuar ganhando com a sua estratégia. E qual era a sua estratégia de jogo? Ganhar dinheiro na renda fixa, ganhar dinheiro com a alta do dólar, ganhar dinheiro com aluguel de ações e com opções, trabalhando pela queda da Bolsa de Valores. Então, quando a gente chegou ali em agosto, na máxima histórica, em 137 mil pontos, essa turma trabalhou duramente setembro, outubro, novembro e dezembro para fazer a nossa Bolsa desabar. Conseguiram, ganharam dinheiro com a queda da Bolsa, ganharam dinheiro com um novo ciclo de alta da taxa Selic e ganharam dinheiro na renda fixa, né? Então, foi maravilhoso para eles. Ganharam em dólar, né, com a valorização cambial. Só que aí, uma mentira, por mais que seja repercutida durante algum tempo, ela começa a perder tração. E essa mentira que eles contaram começou a perder tração no início do ano, janeiro, fevereiro. Então, o que é que nós estamos vendo? Estamos vendo o dólar descendo a ladeira, o dólar corrigindo. As expectativas para esse novo ciclo de alta da Selic já caindo, né? A inflação que estava alta já começa a ceder. Não vou falar aqui sobre inflação, mas se você estudar e pesquisar, você vai entender por que a inflação subiu. Basicamente, tivemos aí inflação de alimentos, inflação de transportes e os reajustes escolares. Isso é muito típico, historicamente, a cada início de ano. Parte da inflação de alimentos teve influência do dólar, que disparou, foi a 6,30. Veja agora onde está o dólar. Chegou a 6,30.
né? E nós vimos também aí uma alta, eu estava agora recente falando com um inscrito que me acompanha, e ele dizendo, o café subiu, veja que absurdo, olha, o café subiu porque teve uma crise na produção do Vietnã, que é um dos 3 maiores produtores mundiais. Você tem aumento de consumo no mundo pelo café e você tem uma queda de oferta, o preço sobe. Isso aconteceu com o azeite, isso aconteceu com o cacau e agora está acontecendo com o café. Se você não entender isso, desculpa, fica problemático. Compreender o mundo, compreender a economia, compreender os investimentos. E aí um outro me disse, mas você está vendo o ovo disparou? Ora, por que será? Porque o governo está gastando demais. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pelo amor de Deus. O problema do ovo está nos Estados Unidos. Sabia disso? Lá eles tiveram casos de gripe aviária. Mataram milhões de galinhas. O ovo é um dos principais produtos do café da manhã norte-americano. O que foi que aconteceu? O ovo chegou lá a $1. Um ovo. $1. Casa aí de 5,70, 5,80. Né? E aí, os produtores aqui de ovos preferiram começar a canalizar a produção aqui do Brasil, uma parte, para os Estados Unidos. Isso é antipatriótico? Não. Eu estou vendo uma oportunidade de ganhar mais dinheiro. Você não faria isso? Venderia para os Estados Unidos ao invés de vender para o Brasil? Então começou a faltar ovo aqui também para atender a demanda local. Oferta e procura, gente, é uma lei secular da economia, oferta e procura. Se você tem mais procura do que oferta, o preço sobe. O inverso também é verdade. Quando você tem mais oferta do que procura, o preço cai. O que está acontecendo com o preço do petróleo que está caindo? Há uma expectativa de que a oferta será maior do que a demanda. Por isso o preço do petróleo está caindo. Entendeu? Simples assim. Então, a gente precisa entender isso. Bom, o que eu queria dizer então? É que a gente precisa trabalhar muito, olha, a nossa mente. A nossa mente vai nos ajudar a ter sucesso ou a fracassar no mundo dos investimentos. A nossa mente. E aí, para reforçar este contexto da importância de nós trabalharmos o mental, eu separei aqui algumas coisas que eu julgo que são muito interessantes. Vou começar por isso aqui. Veja você. Só um instantinho. É importante entender o aspecto, né? O aspecto da psicologia, né? E veja que interessante essa matéria. Ela fala das previsões econômicas para 2025. E aí comenta que existe uma maior incerteza no mercado, em relação tanto à inflação como em relação aos juros. Os assessores de investimentos, eles exercem um papel fundamental na hora de traduzir essas previsões para os seus clientes. O desafio reside no fato de que previsões do mercado nem sempre se concretizam, e isso deixa os investidores confusos e muitas vezes desiludidos. O primeiro Boletim Focus, que foi divulgado no dia 6 de janeiro, certo? O primeiro Boletim Focus, que foi divulgado no dia 6 de janeiro pelo Banco Central, era esperado pelos investidores e formuladores de política econômica e pública, empresários, né? E para o mercado, essa é uma fonte que serve como uma importante ferramenta para auxiliar suas estratégias na tomada de decisão e no planejamento financeiro. Só que, para 2025, a previsão para o IPCA, que veio nesse Boletim Focus, apontava uma alta da inflação para 4,99%. O dólar
chegava a R$ 6,00 e a Selic em 15%. A estimativa do PIB ficou em 2,02%. Tudo isso reflete o pessimismo que vem predominando no mercado desde 2024. Eu diria que o pessimismo predomina no mercado desde 2020. Eu diria que essa turma do Boletim Focus erra desde 2020. O curioso é que o Banco Central brasileiro continue utilizando esse pessoal como parâmetro para definição das suas políticas, definição da sua conduta, definição das suas decisões. Você continuar ouvindo quem está errando há 4 anos, de forma recorrente, mês a mês, é, no mínimo, uma coisa que beira a sandice, né? E aí a matéria diz, como toda previsão, nem sempre elas são precisas e se realizam, pois elas estão sujeitas a eventos não controláveis, que frustram as expectativas e podem gerar grandes prejuízos. Daí a necessidade de uma revisitação periódica dos seus fundamentos, podendo eles sofrer ajustes ao longo do tempo, o que acaba gerando volatilidade e instabilidade aos mercados. Inclusive, aqui eu queria dizer o seguinte, que quando você está investindo, né, de forma recorrente, você tem que olhar as ações que você comprou, elas são representações de empresas, e checar se o que fez você adquirir aquela ação daquela empresa continua válido. Você tem que fazer um cheque constante a cada resultado trimestral para ver se faz sentido continuar posicionado ou não naquela empresa, com aquela ação, entendeu? Porque se os fundamentos mudaram, você vai ter que mudar também. Isso é importante. Você não pode ficar agarrado a uma ação, porque você teve um motivo para adquiri-la. Se o motivo não existe mais, não tem por que você continuar com a ação. Ah, mas eu vou realizar um prejuízo, vai. Porque os fundamentos não são mais aqueles. Entenderam? Isso é importante. Então, aí a matéria continua. Ao longo de 2024, quando olhamos as previsões de início de ano, eles indicavam uma Selic entre 8% e 9%. E diversos fatores acabaram por aumentar a projeção para mais de 12%. Podemos afirmar o mesmo em relação ao câmbio, que no primeiro sinal de desequilíbrio fiscal, sentiu e ultrapassou a casa dos R$ 6,00, bem acima do que o mercado projetava no início de 2024. Se analisarmos a série histórica, iremos constatar que tem sido cada vez mais recorrentes esses ajustes nas previsões e numa frequência maior do que era observado antes. Para os assessores de investimentos, essas imprevisibilidades podem ser fatais, pois qualquer leitura errada, equivocada, pode resultar em uma recomendação de ativos que vai sofrer os seus impactos e gerar perdas para os investidores. E muitas vezes, ou em algumas vezes, essas perdas podem ser até mesmo irreversíveis. A pandemia, por exemplo, é uma prova cabal dessa possibilidade de eventos não controláveis acontecerem. A pandemia de 2020, de Covid, né, ela acabou afetando os mercados no mundo inteiro. Os mais diversos mercados, como, por exemplo, de fundos imobiliários, que até hoje está tentando se recuperar. E fecharam 2024 com uma perda de 5,8%. Então, é importante estar atento a essa questão, certo? Eu acho que isso é essencial para o investidor, estar atento a isso. Uma outra coisa que eu queria destacar para vocês, veja só, uma outra coisa que eu queria destacar para vocês é também nesta mesma linha, deixe-me ver aqui, da questão psicológica, da questão da mentalidade do investidor. Veja você. É que neste processo de investir,
neste processo de investir, você precisa se educar. Você precisa se educar para fazer uma leitura de mundo diferente da multidão. Nunca, nunca, de forma alguma, siga a multidão. Essa foi uma outra matéria que vai um pouco reforçando essa fala que eu vou fazer agora. Foi um artigo que comenta um livro que, se você não leu, leia. É um livro do Howard Marks, um bilionário americano, vale a pena ler. O mais importante para o investidor é o nome do livro. E aí, neste artigo da Luciana Seabra, ela começa dizendo o seguinte: precisa-se de muita coragem para comprar quando os outros estão vendendo de forma melancólica, assim como vender quando os outros estão comprando com muita euforia. Isso é o que proporciona os maiores lucros. Essa frase é de um investidor famoso americano chamado John Templeton. E ele e essa frase é citada no livro do Howard Marks, O Mais Importante para o Investidor. É importante ler Howard Marks, assim como é importante ler Warren Buffett. É importante compreender a mentalidade do Howard Marks e do Warren Buffett, porque eles dizem a mesma coisa nesses aspectos que eu vou destacar aqui, né? O que é que Howard Marks destaca no seu livro? Aí ela chama a atenção da página 157, em que ele mostra um diagrama e circulou algumas palavras. E ele diz assim: o que você diria sobre o momento de mercado que vivemos? As perspectivas são positivas ou negativas? O capital é abundante ou escasso? As condições são fáceis ou restritivas? As taxas de juros estão baixas ou altas? Os investidores, otimistas ou pessimistas? Estão confiantes ou aflitos, apavorados, depressivos? Ansiosos para comprar ou desinteressados com a bolsa de valores? Os vendedores são poucos ou são muitos? O desempenho recente é forte ou fraco? Quando você olha as qualidades populares, existe agressividade ou cautela? E aí o Marx diz assim: posso apostar que a cada pergunta acima, você optou pela segunda palavra, chegando a perspectivas negativas. Capital escasso, condições restritivas, taxa de juros altas, investidores pessimistas, aflitos, desinteressados em comprar, muitos vendedores, desempenho fraco, cautela é a marca popular. E aí Howard Marks diz: este simples exercício pode nos ajudar a perceber a temperatura dos mercados futuros. E diz mais: você deveria ter cautela se assinalou, na maior parte dos casos, a primeira palavra. Porque não é o que acontece hoje. É a cautela que predomina. É claro que isso não significa que tudo que cai vai voltar a subir. Para ter sucesso com essa abordagem, é preciso selecionar bons investimentos e montar uma carteira bem estruturada para não errar grande. Agora, nas palavras de Howard Marks, o movimento dos mercados é cíclico. Eles sobem e descem. Um pouco de literatura de investimentos faz bem nos momentos como os que estamos vivendo. Howard Marks, Morgan Housel, David Swensen, todos eles falam sobre a necessidade de ser contrarian ao investir. Para brasileiros, podemos traduzir como ser do contra. Ou seja, para ter bons resultados com ativos de risco no longo prazo, é preciso ir contra o pensamento e a atitude da manada. Em outras palavras,
quando todos estiverem com medo, vendendo desesperadamente, pensando que o Brasil já era, você deveria estar fazendo uma boa seleção, aproveitando os descontos, os preços baixos e comprando. Por isso, é importante ler Howard Marks, ler o seu livro, O Mais Importante para o Investidor. Para fazer a construção de um patrimônio de longo prazo, você precisa ser do contra. Você precisa pensar distintamente da multidão. Se você não conseguir fazer isso, você vai ter uma dificuldade enorme de ter sucesso na Bolsa de Valores. Você vai ter uma dificuldade enorme de ter sucesso na Bolsa de Valores. Em vídeos recentes, eu pude destacar que a minha própria trajetória, né, como a de todo mundo, foi uma trajetória de altas e baixos na Bolsa de Valores. Erros e acertos. Eu não tive ninguém que me desse a mão, eu não tive ninguém que me orientasse, eu não tive ninguém que me ensinasse, que passasse sua experiência. Teria sido maravilhoso se no mundo dos investimentos eu tivesse contado com essa ajuda. Fui fazendo e aprendendo, fazendo e aprendendo. Agora, o importante é você entender que existem alguns erros que são cometidos por todos e que, se estou aqui chamando a atenção deles, é para que você possa corrigir o quanto antes. Então, eu diria, não especule, invista. Não especule, invista. Para investir, você precisa ter informações. Informações. Onde buscar as informações? Nos jornais, nas revistas, na internet. Nas redes sociais, Clóvis? Não. Rede social, esquece. Não é ambiente para aprendizado. Ah, mas eu tenho um grupo no WhatsApp, esquece. Ah, mas eu acompanho notícias no Facebook, esquece. Esquece. Não é aí. Notícias nos jornais, nas revistas, na internet. Vai buscar. Notícias no RI da empresa. Vai em busca disso. Tudo que sai é verdade? Absolutamente. Absolutamente. Muita coisa não faz sentido, muita coisa precisa ser depurada. Bom, aí você vai precisar de experiência, de maturidade, de quilometragem para depurar as coisas, para eliminar o que não faz sentido, para ter o senso crítico aguçado, entendeu? Leva algum tempo. Investir não é fácil. Se alguém disser que é fácil, está lhe enganando. Investir não é fácil, é uma atividade complexa. Você precisa olhar muita coisa. Você precisa olhar o cenário externo, macroeconômico. Olhar como está a União Europeia, olhar como está a China, olhar como está os Estados Unidos. Estamos num mundo, gente, globalizado. O que acontece em qualquer lugar nos afeta. Entendeu? O que acontece em qualquer lugar nos afeta. Então, é preciso olhar para fora e entender o que está acontecendo nessas grandes locomotivas do mundo. China, Estados Unidos e União Europeia. Depois, nós temos que olhar para a nossa casa, para o Brasil. Mas não com viés político, porque isso é uma besteira. Não leve a política, não leve a ideologia partidária para dentro do mundo dos investimentos. Os empresários não fazem isso. Os grandes empresários não fazem isso. Eles ganham dinheiro se o governo for de direita, de centro ou de esquerda. Você tem que fazer a mesma coisa, porque investir se trata de ganhar dinheiro. Eu quero ganhar dinheiro. Você não quer, não? Se você quer ganhar dinheiro, jogue a política na lata do lixo. Jogue o seu político de estimação na lata do lixo. Porque tem gente que tem político de estimação. Usa como se fosse um chaveiro, um bottom, né? Joga no lixo. Presta para nada. Entendeu? Presta para nada. Investir se trata de ganhar dinheiro. E os grandes empresários ganham dinheiro em qualquer circunstância. Você tem que fazer a mesma coisa. Ter esta mentalidade vencedora. Mentalidade vencedora. Mentalidade de quem quer ganhar na vida, quer vencer na vida.
E mais, você precisa ser otimista, porque eu vejo muita gente hoje em dia pessimista, por conta do viés político. O grupo é de direita, o grupo é radicalizado, aí está pessimista. Olha, desculpa, não existem vencedores pessimistas, só existem derrotados. Os vencedores são otimistas. Clóvis, como ser otimista com este governo? Eu não estou olhando o governo, eu estou olhando as empresas, estou olhando a economia, estou olhando o que está acontecendo. Mas o governo influencia? Claro que influencia, mas eu vou ver o que é que ele está fazendo que vai influenciar positivamente. O cara não, se ele tem um viés patológico político, ele não consegue ver nada positivo, porque ele é a bipolar, é um cara totalmente sem conexão racional. Ele não consegue fazer um lé concreto, entendeu? Porque ele não consegue tirar nada de proveitoso, né? Eu não, eu consigo enxergar o que está sendo feito e o que é bom. O que está sendo feito que é bom para a agricultura? Isso vai estimular o agro? Legal. O que está sendo feito que é bom para a indústria? Vai estimular a indústria? Bacana. Isso, mais isso, vai fazer o PIB crescer. Poxa, maravilhoso. Entendeu? Esses projetos de infraestrutura vão gerar mais emprego, mais distribuição de riqueza no país, vai reduzir custos das empresas. Bacana. Eu tenho que fazer esse tipo de leitura e não ficar jogando pedra na cruz. Não faz sentido. Então, esse vídeo é um pouco isso. Porque se você não tiver esse despreendimento e começar a olhar os investimentos com essa ótica que eu estou aqui advogando, você vai ter dificuldades para ganhar. E aí, se você não ganhar, você vai ficar com aquela frustração, né? Poxa, o bonde passou e eu não peguei. Porque, de novo, né? Muita gente olhou para o lado errado e não viu o bonde passar. Olha essa matéria. Falava de janeiro. O erro que fez investidores deixaram de ganhar na Bolsa em janeiro. E como aprender com isso? Olha que coisa interessante. Ibovespa em janeiro rendeu 4,9%, muito além do 1% do tão amado CDI, referencial de aplicações conservadoras. Ainda é muito cedo para dizer eu avisei, mas janeiro está aí, para no mínimo nos lembrar de que nada sabemos sobre o futuro. E aí ela cita a obra de Rold Marx, que tinha sido o artigo dela anterior, e ela diz, na obra, Rold Marx nos lembra que quando as perspectivas são negativas, o capital escasso, as condições restritivas, as taxas de juros altas, o desempenho recente fraco, os investidores pessimistas, aflitos, desinteressados, em geral, não é preciso ter cautela, é preciso ter um contexto, é preciso ter uma atitude diferente. No contexto oposto é que devemos ter cautela. Eu sei que é antinatural pensar em investir mais ou até mesmo manter o dinheiro na Bolsa de Valores depois de um período de prejuízo. Em outro livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz, Shawn Achor conta que os neurocientistas provaram que respondemos a perdas no mercado com a mesma área do cérebro que os homens da caverna reagiam ao aparecimento de um tigre dente de sabre. Em resumo, o cérebro grita, corre, foge. Mas se a gente for olhar para janeiro, o que foi que aconteceu? Ela disse, eu sei também que parece estranho recomendar manter a alocação estrutural em uma carteira de fundo de ações bem selecionados depois de um período tão duro e com juro tão alto. A minha é de 30%, com horizonte de pelo menos 5 anos. Você já espiou o retorno da Bolsa em janeiro, depois daquele pessimismo absurdo que assolou dezembro? Ibovespa em janeiro rendeu 4,9%, muito além do 1% do tão amado CDI, que é o referencial das aplicações conservadoras. Dentre os fundos aprovados em nossa análise de gestores como Ecor,
HIX, Velt, Alaska, IP, Trust, Dynamo, Brasil, Capital, vejo ganhos acima de 5%, chegando a 8%. E conversando com gestores, eles reforçam que muitas empresas que estão em portfólio ainda parecem baratas demais na Bolsa de Valores em comparação com o que realmente vale. E os estrangeiros contribuíram com a alta. Os jornais noticiaram que somente no dia 16 de janeiro eles aportaram 6,5 bilhões na Bolsa de Valores. Foi o maior ingresso diário em mais de 10 anos, na contramão do investidor local, que continuou saindo. É claro que o ganho passado não significa ganho futuro. E é claro também que para vários desses gestores o movimento de janeiro ainda não compensou as perdas do ano passado. Aqui eu quero fazer um parêntese. Você sabe por que entraram 6,5 bilhões no dia 16 de janeiro? A Cosan vendeu um lote de ações que ela tinha adquirido da Vale. 100% do lote foi comprado pelos estrangeiros, por 9 bilhões de reais. Entendeu? 100%. Porque aqui foi uma parte das vendas, no dia seguinte fechou a compra do lote de ações, foram 9 bilhões de reais que eles pagaram pelas ações que a Cosan colocou no mercado à venda. E aí vale um registro, a Cosan perdeu nessa operação 4,8 bilhões. Por quê? Porque comprou na alta a Vale e vendeu na baixa. Toda vez que você fizer isso, comprar na alta e vender na baixa, você vai perder dinheiro. O que é que o presidente da Cosan disse? Nós precisávamos de caixa porque estávamos alavancados. Então, erros que são comuns, né? Comprar na alta, vender na baixa, é o oposto. Compra-se na baixa, vende-se na alta. Né? Mas não é tão simples assim, vender na alta. É vender quando temos um indicativo de que a tendência de alta se reverteu. Entendeu? De novo, investir não é simples. Investir definitivamente não é simples. Outra coisa, operar alavancado. Ou seja, usar um dinheiro que você não tem. Usar um dinheiro que você tomou emprestado. Usar um dinheiro que você precisa dele daqui a 6 meses, daqui a 12 meses. Isso também é um erro. Então, erros que são comuns. E, às vezes, até empresas os cometem. Né? Então, é preciso estar atentos. Mas o que eu queria destacar é essa vinda do estrangeiro, foi o que ela também colocou. E aí ela comenta do impacto do comportamento emocional no mercado. O ponto que você não tem é que você não tem bola de cristal e costuma se basear no pior previsor possível sobre o futuro da Bolsa de Valores. Qual é? O humor das pessoas. Assim você acaba saindo e entrando sempre na pior hora. E se está aí esperando a melhora do ambiente para investir, janeiro mostra que esse não é um mercado que sobe lentamente, dando avisos. Ele dá uma cacetada. Veja onde estamos agora em março. Né? Isso mostra a velocidade que o mercado pode andar, tanto para cima como para baixo. O movimento costuma acontecer de forma exponencial, em geral, quando você menos espera. Então, a grande multidão sempre fica na contramão. Né? Na hora de sair, ela está chegando. Na hora de entrar, ela está saindo. Como diria David Swensen, a maior referência em alocação de fundos do mundo, o comportamento contrário é a alma de muitas estratégias de investimento bem-sucedidas. Para azados investidores, a natureza humana anseia pelo reforço positivo de correr junto com a multidão. Por buraco, né? Se você está correndo com a multidão, saiba que você está correndo por buraco. E aí é que a gente precisa entender que nós precisamos trabalhar de forma contrária ao senso comum, de forma contrária à multidão. Se você não conseguir aprender isso, desista de investir na Bolsa de Valores. Você não tem um perfil, porque aí essa é uma outra verdade que eu queria lhe dizer. Porque eu invisto desde 2006 e me sinto confortável investindo na Bolsa de Valores. Ganho, perco, é normal. O pessoal da nossa mentoria, no ano passado, em março, nós chamamos a atenção para a oportunidade que era, no nosso entendimento, a Embraer. Nós começamos a estudar a Embraer em março do ano passado. Depois dá uma olhada no gráfico, ou melhor, deixa eu mostrar o que aconteceu. Só um instantinho, deixa eu abrir aqui o gráfico.
Mas eu comecei a chamar a atenção dos nossos mentorados para o que estava acontecendo com a Embraer. Uma empresa que, a priori, poderia passar despercebido para muita gente, né? O setor de aviação não presta, né? Não tenho interesse nessa área, essa é uma área que eu não gosto, né? Muita gente diz isso, mas veja você que, deixa-me ver, em janeiro ela estava na casa, deixa eu compartilhar aqui com vocês, para você ter essa noção do que estava acontecendo com a Embraer. Deixa eu compartilhar a tela. Porque se você está estudando, se você está olhando o mercado, atento às oportunidades, você se depara com essas belezas. Olha só que coisa interessante isso. Aqui, janeiro. Janeiro de 2024. Vamos lá. Janeiro de 2024. A Embraer estava a R$ 22. R$ 22 no dia 2 de janeiro de 2024. Quando nós passamos a estudar a Embraer na nossa mentoria, ela estava aqui, nessa casa aqui dos R$ 27. R$ 27 mais ou menos. Tá? Essa faixa aqui de R$ 26,80, 27. Vou arredondar, R$ 27. Foi quando a gente começou a estudar a Embraer. E aí veja que ela só fez subir a ladeira. Então, as pessoas da nossa mentoria que entenderam o case, veja, ela chegou a R$ 79 agora no dia 19 de março. Chegou a R$ 79 agora no dia 19 de março. Então, quem viu o case da Embraer e passou a acessar as informações que nós compartilhamos, teve um excelente resultado, né? E num ano que estava todo mundo dizendo que bolsa era um problema, né? Que bolsa não dava nada. Olha, a 2024, a Embraer valorizou 150%. 150%. O que é que eu posso dizer para você? As oportunidades existem para os otimistas, para aqueles que estão em busca de boas coisas, de boas notícias. Agora, aqueles que estão deprimidos, negativos, que se conectam apenas com energias ruins, pessimistas, as coisas boas que passam na sua frente e você não vê. Reflita sobre isso. De coração, eu quero o seu bem. Pense nisso. Um grande abraço e fica com Deus.